Boa tarde, ou boa noite, né? Bom dia, né? Depende do horário. Vamos iniciar nossas aulas essa semana com o estudo dos movimentos. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exercícios muito legais. Espero que vocês gostem da nossa aula e aproveitem o máximo que puder. Então, vamos iniciar. Então, aqui, o movimento é relativo. Vamos observar aqui a estrutura desse desenho e o que eu trouxe aqui para vocês. Para determinar se um objeto está ou não em movimento, é necessário especificar a posição dele em relação a outros que o rodeiam, ou seja, estabelecer um referencial. Então, assim, primeiramente, nós temos que colocar quem é o ponto de referência e quem são as pessoas ou seres que estão em movimento. Então, nesse momento, observamos o quê? Um ônibus numa trajetória e um senhor sentado, observando essa trajetória desse ônibus. Então, o ônibus, em relação a esse senhor, ele está em movimento. E as pessoas que estão dentro desse ônibus também estão em movimento? Se formos comparar com as pessoas que estão fora do ônibus ou os objetos, elas também estão em movimento. Porém, quando eu comparo uma pessoa dentro do ônibus com, por exemplo, um motorista, elas estão em inércia, né? Elas estão sem movimento. Então, assim, primeiramente estabelece o ponto de referência para depois dizer se está em movimento ou não, ok? Então, assim, elas estão em movimento em relação às pessoas ao redor. Porém, elas estão em repouso em relação ao motorista, em relação à poltrona, em relação aos objetos que estão contidos dentro do ônibus. Vamos para um exercício para ficar bem mais claro, vai ficar bem bacana. Então, aqui eu trago para vocês um exercício sobre o movimento relativo, né? Realizado pelo vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Heloísa, ela está sentada na poltrona de um ônibus e afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Então, assim, com referência aos dois estão corretos. Então, como que vocês escreveriam essa afirmação? Qual seria a resposta de vocês? Então, vamos apertar um pause. No próximo slide eu já trago a resposta. Então, vamos aqui. Como é que vocês responderam? Então, se baseando, né, que eu falei anteriormente, temos a lei da inércia, né, que é a primeira lei de Newton, onde um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a menos que uma força maior atue sobre ele. Ou, dependendo do ponto de referência, podemos dizer que esse objeto está em movimento ou não. Então, nesse caso aqui, as pessoas estão em movimento com relação aos objetos que estão ao redor e estão em repouso com relação às pessoas que estão dentro do ônibus. Elas irão entrar em movimento se houver, por exemplo, uma batida ou se o motorista frear de uma maneira brusca, fazendo com que ele se movimente. Então, caso isso não ocorra, eles estão todos em repouso. Então, mas como que eu escreveria isso? De que maneira? Então, eu poderia escrever da seguinte maneira, que o movimento, vou tentar escrever aqui, o movimento e repouso dependem do referencial. Nossa, minha letra tá linda, né? Para não falar outra coisa. E assim, a Heloísa, ela usou como referência o ônibus. Então, assim, ela disse que ela estava em repouso em referência ao ônibus, em referência ao motorista, as pessoas que estavam ali ao redor. Então, Heloísa, ela também está correta, né? Ela usou como referência, como referencial, o ônibus. E o Abelardo, ele usou como referência o solo. Por que o solo? Porque ele estava em movimento. Então, assim, ele viu o trajeto desse ônibus passando na rua. E Abelardo, que nome bonito, né? Abelardo, sem o R, usou o solo como referência. Usou o solo. Então, vamos aqui, continuando. Nós temos agora aqui outros exemplos, né? De ponto material e corpo extenso. Então, assim, vamos aqui realizar a leitura.
O ponto material é qualquer corpo cujas dimensões não interfiram na análise de determinado fenômeno. E o corpo extenso é quando as dimensões de um corpo são relevantes no estudo de determinado fenômeno. Então, aqui, como que eu posso assim observar? Um exemplo aqui, no ponto material, nós observamos um objeto em movimento, ele está no seu trajeto. Porém, o tamanho, a largura, a espessura não interfere na nossa avaliação. Por exemplo, eu quero calcular, por exemplo, a velocidade média desse carro até esse ponto de referência. Ou eu quero calcular o tempo gasto. Então, assim, isso nesse momento não irá interferir. Então, isso é um ponto material. Então, ponto material são as dimensões que não interferem na avaliação. Quando estamos avaliando o corpo extenso, ele irá tomar um devido cuidado de avaliar o tamanho, a largura, a altura para determinados locais. Por exemplo, nesse caso aqui ele colocou como exemplo um estacionamento. Então, assim, naquela vaga é específico para carros de pequeno porte. Pequenos. Então, eu não posso parar aqui nessa vaga um caminhão, eu não posso parar aqui um ônibus, por causa da largura, por causa do comprimento, que pode ali interferir naquela rodovia. Então, ficou bem claro, né? Ponto material são pontos de referência que não têm valores específicos. Por exemplo, eu não preciso saber o que se trata, somente do ponto da localização. E o corpo extenso, eu tenho a necessidade de conhecer o objeto. Eu preciso saber como que ele funciona, como que ele pode parar ou não. Ok? Referencial. Então, o corpo em relação a qual identificamos se o móvel está em movimento ou em repouso. Então, eu tenho um corpo que está em movimento quando a sua posição varia em relação a um determinado referencial. Então, lá no início, nós vimos aquele ônibus em trajeto. Então, foi observado que tinha um senhor sentado ali próximo. Então, ele estava em movimento, aquele ônibus, em relação àquele senhor, e estava em movimento também em relação ao solo. Um corpo está em repouso quando a sua posição não varia em relação a determinado referencial. Então, o corpo está em repouso quando ele não tem nenhum tipo de movimento. Porém, se não houver nenhuma força maior atuante e atrapalha esse repouso dele. Por exemplo, aquelas pessoas dentro do ônibus estão em repouso. Porém, se houver um acidente, se houver uma freada brusca, então essas pessoas irão entrar em movimento. Então, elas partem do repouso para o movimento. Então, repouso é não variar a sua posição. Ela não se movimenta, ela fica ali quietinha como se estivesse dormindo e não muda. Trajetória. Então, o caminho percorrido por um ônibus durante seu percurso de uma cidade a outra corresponde à trajetória. Então, trajetória é o percurso que leva, por exemplo, nesse caso ele trouxe o ônibus, de uma cidade a outra, ou de um ponto de referência, por exemplo, da escola a outro ponto, enfim. De maneira geral, chamamos de trajetória de um ponto material em movimento. Então, nós temos a linha geométrica que interliga todas as posições pelas quais ele passa. A trajetória pode ser retilínea ou curvilínea e depende sempre do ponto de referência em que se encontra o observador. Então, aqui, eu trago um exemplo aqui para vocês de trajetória. Esse exemplo aqui é como se fosse um piloto desse avião, ele está lançando uma carga. Observamos o quê? Que ao lançar essa carga, esse piloto, a carga vem, tá vendo? Conforme a velocidade que esse avião está, essa carga ele segue em uma trajetória curvilínea, ou seja, ela cai ao ponto de chegar aqui. Ela nunca cai nesse tipo de trajeto, em linha reta. Por quê? Como que esse objeto ele foi lançado, nesse momento que ele acabou de ser lançado, ele entra na mesma velocidade do avião, fazendo com que ele siga ainda as instruções desse avião. Então, quando o avião chegar nesse determinado ponto, é como se ele estivesse olhando assim para baixo e verificasse que esse objeto caiu naquele momento. Então, o que acontece? Esse objeto ele entra na mesma velocidade ao ponto que ele chega nesse ponto aqui, ele se encontra. Então, quando ele cai ao solo, ele consegue se encontrar com o avião. Então, assim, é formado aqui uma trajetória curvilínea, que é representada por essa curva que trouxe aqui pra gente.
Então, vamos aqui continuando, né? Então, nós temos uma posição de uma trajetória, vimos anteriormente, né? Agora, vamos observar em outro modo. Então, aqui nós temos um estudo de movimentos de material sobre uma trajetória. Elas são observadas posições ocupadas por ele ao se deslocar. Então, a cada período de tempo, ele marcou aqui o tempo 1, ele percorreu 10 metros. No tempo 2, deixa eu só colocar de vermelhinho aqui. Então, aqui ó, nós temos o tempo 1, ele percorreu 10 metros. No tempo 2, ele percorreu 50 metros. No tempo 3, ele percorreu 110 metros. Então, a posição de uma trajetória ela é calculada conforme o tempo que ele passa e a distância que ele percorre. Então, aqui, ó. De forma geral, para determinar a posição do corpo na trajetória, num determinado instante, medimos a distância sobre a trajetória do ponto onde ele está até o ponto considerado como origem. Então, aqui ele traz para a gente a seguinte situação. Então, nós temos aqui o tempo, que ele coloca lá, o tempo inicial, o tempo 1, e a posição. Então, para a gente poder identificar isso dentro da fórmula, gente, a posição sempre ela vai vir chamada pela letra S. Então, S é a distância percorrida por esse ônibus. Nós vamos fazer um exemplo aqui bem bacaninha, que vocês vão entender isso aqui melhor. Mas antes do exemplo, vamos aqui só para a gente relembrar essa fórmula, para a gente poder chegar lá no exemplo. Então, nós temos a função horária. A função horária das posições da sentença matemática que relaciona as sucessivas posições de um corpo com o passar do tempo. Então, essa aqui é a famosa fórmula do sorvete, né? Sorvete. Para a gente poder não esquecer, função horária. Então, o zerinho representa inicial e sem nada representa final. Então, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, é essa fórmula que nós vamos utilizar para calcular o trajeto daquele ônibus. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Vamos considerar que uma pessoa que se encontra a 20 metros da casa onde mora, que é a origem da trajetória, né, o ponto inicial. Então, já vamos trazer essas informações aqui. Então, S0, que eu falei para vocês, né, que é o ponto inicial, ele falou 20 metros. Considere que a pessoa caminhando depressa com uma velocidade constante, então a velocidade dela constante é 2 metros por segundo, no sentido contrário de sua casa, e com a numeração dos imóveis aumentando. Qual é essa posição após ela percorrer, não coloquei o percorrer, mas assim, após ela percorrer um tempo de 5 segundos. Então, ele quer saber qual é a posição, onde que essa pessoa se encontra. Então, assim, eu tenho várias maneiras de resolver essa continha. Não sei se vocês lembram de um determinado passo que o professor, geralmente de física, gosta de colocar, é um quadrinho desse lindo, né? Nós vamos aqui escrever para a gente poder calcular. Aqui nós temos o tempo, né, que ele quer, tempos em segundos, e temos a posição em metros. Eu posso fazer diretamente ou eu posso também começar a fazer uma análise por aqui. Então, aqui, ó, quando ele for... Vamos aqui. Quando ele for 0, o tempo dele inicial 0, que ele falou para mim que a posição dele inicial era 20, né? Então, a posição dele será 20. Quando for 1 segundo, como podemos observar aqui, ele fala que a velocidade média dele é 2 metros por segundo. Então, eu tenho a cada segundo percorrido, ele percorre 2 metros. Então, eu posso já colocar aqui diretamente, 22. Quando for no tempo de 2 segundos, ele irá percorrer 24. Quando for no tempo de 3 segundos, 26. No tempo de 4 segundos, 28. Eu escrevi ali o número errado. E quando ele for no tempo de 5 segundos, 30. Então, quando ele percorre 5 segundos, ele percorreu 30 metros. Ou, vamos colocar aqui um ou. Vamos usar a fórmula da função horária. Então, lá a fórmula do sorvete. Então, eu tenho posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, a posição final eu não sei, né? Estamos procurando, né? Para saber quem é. Vamos até colocar ela aqui embaixo, um ponto de interrogação. A posição inicial é referente a 20, mais a velocidade percorrida, que ele percorre é 2 metros por segundo, vezes 5. Então, S é igual a 20 mais 2 vezes 5, 10. S é igual a 20 mais 10 é igual a 30.
Então, aqui, ó, nós temos duas maneiras de estar resolvendo essa conta. Então, o que eu digo para vocês? Busque a maneira mais fácil que vocês entendam. Eu prefiro essa daqui porque é uma fórmula que vocês têm que conhecer e sempre vão trabalhar. Porém, vai que no Enem aconteça de cair um quadrinho. Vem aqui o enunciado, porém ele não identifica os valores. Coloca lá o número 3. No tempo de 3 segundos, qual foi a distância percorrida? Pode acontecer, né? Então, assim, é interessante a gente ter conhecimento das duas maneiras. Então, vamos aqui continuar o nosso estudo. Então, a velocidade escalar média, ele traz aqui já como exemplo, né, para a gente conseguir compreender. Suponha que um carro percorre um trecho de estrada entre duas cidades. Sabemos que o carro não mantém sempre a mesma velocidade durante o trajeto, o que pode ser percebido quando se viaja por uma estrada com subidas e descidas, ultrapassagens, semáforos, valetas, diferentes limites de velocidade em cada trajeto. Ou seja, essa velocidade ela não é constante. Velocidade constante é aquela velocidade que não muda num determinado período de tempo ou numa trajetória específica. Então, nesse caso aqui, essa trajetória ela acaba sendo um pouco mais desgastante, um pouco mais demorada, devido a várias situações que podem estar ocorrendo na estrada. E para podermos calcular, como é que podemos calcular isso aqui? Então, vamos aqui só lembrar aqui a fórmula da velocidade média. Então, velocidade média é igual ao deslocamento dividido pela variação do tempo. Então, para podermos calcular a diferenciação da distância, a diferenciação do tempo, devemos recorrer e relembrar que a variação da posição, esse delta, a gente sempre vai identificar a variação aqui nesse sistema, tá? Então, a variação será o quê? A posição final menos a posição inicial. Isso aqui eu tenho que lembrar para podermos resolver nossas continhas daqui a pouco. A variação do tempo será o quê? O tempo final menos o tempo inicial. Então, através disso, conseguimos encontrar a interferência ou a variação que ocorreu nesse trajeto. Por exemplo, mas eu estava a 80 km por hora, porém, tinha semáforo, tinha ondulações, né, quebra-molas, teve um acidente, alguma coisa assim ocorreu, então a minha velocidade ela não foi constante, não foi 80 km por hora, então eu tenho que calcular o tempo que eu gastei do ponto final ao ponto inicial, para poder saber qual foi minha velocidade média constante nesse período. Então vamos aqui para o próximo slide. Como exemplo, imagine que uma viagem entre a cidade de São Paulo e São José dos Campos, um carro percorreu 100 km em 2 horas. Então, vamos lá. Então, velocidade média é o quê? A variação da posição ou da distância dividido pelo tempo. Então, a posição ele deu aqui para a gente, que é referente a 100 km, e a variação do tempo é 2 horas. Então, esse aqui é equivalente a 50 km por hora. Então, a velocidade média que esse senhor percorreu entre essas duas cidades durante 2 horas foi equivalente a 50 km por hora. Bem tranquilo, né? Quem dera, né, que a física fosse totalmente assim, né? Acho que todo mundo seria feliz. Mas daqui a pouco nós vamos melhorar essa conta, hein? Vamos para o próximo slide. Gente, não desanime. Temos contas melhores, tá? Essa daqui ela é bonita, mas tem outras contas muito mais bonitas. Aqui eu achei interessante acrescentar sistema de unidade. Eu sei que nós vimos aqui, tem uma aula passada aí, porém vamos só relembrar para a gente poder utilizar isso aqui na nossa aula. Então, para poder transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E para retornar quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir. Então, vamos guardar essa informação para a gente poder utilizar daqui a pouco. Por que não? Gente, eu coloquei essa imagem linda aqui para a gente começar a resolver nossas continhas. Então, assim, eu gosto de passar um pouco de teoria e, em sequência, passar alguns exercícios, né, para a gente poder treinar. E caso vocês tenham dúvida, por favor, mandem mensagem, falem comigo. E se caso vocês estão entendendo também, falem também comigo, dizendo que está tudo bem, está tudo ok, que a aula está progredindo, a gente está conseguindo atingir. E vamos aqui para os nossos exercícios. Então, bora lá. O primeiro exercício, né? Exercício lindo também. Então, aqui, ó. A Pangeia. Eu preciso saber esses nomes lindos? Não, gente, na aula de física não. Nosso interesse aqui é saber o que ele quer e os números, somente. Então, assim, não interessa pra gente o que está acontecendo ali, onde que é, o que que é. Porém, nós precisamos
compreender o contexto da pergunta para a gente conseguir encontrar a resposta. Então vamos lá. A Pangeia era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a um processo geológico, foi se fragmentando. Suponha-se que há 100 milhões de anos atrás, a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a se separar, e que os locais onde hoje estão a cidade de Buenos Aires, a cidade de Cabo, coincidissem. A distância atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6.000 quilômetros. Calcule a velocidade média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano. Nossa, olha que coisa linda. Vamos aqui, né? Então, nós temos muita informação aqui para a gente poder lembrar. Então, aqui nós temos a variação do tempo, né, que ele trouxe aqui para a gente, 120 milhões de anos. Ele disse para a gente aqui, ó, que a distância entre essas duas cidades é equivalente a 6.000 quilômetros. E ele falou a palavra crucial, né, que ele está querendo saber, a velocidade média, que a gente aprendeu. E ele falou também uma palavra aqui linda, perfeita, para a gente não poder esquecer, centímetros. Então, ele quer tudo isso aqui calculado em centímetros por ano. Então, o que primeiramente eu tenho que fazer aqui nessa conta? Vamos lá, nós já identificamos que a variação do tempo é 120 milhões. Vamos tirar esse milhões, né? Vamos acrescentar esses zeros aqui que são representados. Se eu coloco 3 zeros é 120 mil. E se eu coloco mais 3 zeros é representado 120 milhões. Aprendemos lá em notação científica, né? Que é necessário a gente manter o primeiro termo, né? Então vamos lá, 1,2 vezes 10 elevado a alguma coisa. 10 elevado a quanto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a 8. Então, nós temos aqui a notação científica desse período de tempo, que é representado 1,2 vezes 10 elevado a 8. O que? Anos, né? Que ele está falando que isso aqui é o tempo, é o período. E vamos lá para a distância. Então, a distância é 6.000 quilômetros. E temos que transformar essa distância em centímetros. Então, eu posso já transformar rapidamente, ou eu posso fazer daquela maneira que a gente aprendeu, multiplicando, né? Então, vamos aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui 6 quilômetros. 6 quilômetros. E vamos aqui só para a gente relembrar. 1 quilômetro é equivalente a quantos metros? 1.000 metros, né? E 1 metro é equivalente a quantos centímetros? Porque ele quer lá em centímetros, né? 100 centímetros. Então, eu posso fazer o que aqui? Eu posso multiplicar esse aqui por 1.000, ou eu posso, vocês também podem estar resolvendo pelaquela tabelinha que eu passei para vocês, e multiplicar por 100, que é o valor equivalente que ele quer aqui. Então, esse aqui, ó, o que nós vamos fazer aqui? Nós já podemos acrescentar esse monte de zero, ou podemos transformar tudo isso aqui em notação científica. Vamos buscar todos os zeros e colocar todo mundo junto aqui. Então, eu tenho 6, eu tenho 3 zeros ali inicial, eu tenho mais os 3 zeros ali do 1.000, e temos, porém, aqui mais os 2 zeros aqui representativos dos centímetros. Então, esse aqui vamos transformar em notação científica. 6 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elevado a 8. Então, esse aqui é a distância desses países aqui em centímetros. Então, esse aqui é a distância transformada. Então, agora eu posso jogar lá na velocidade média. Então, velocidade média, deixa eu só mudar a cor aqui dessa canetinha. Velocidade média é igual ao quê? A distância dividido pelo tempo. Então, a distância aqui é 6 vezes 10 elevado a 8, dividido para 1,2 vezes 10 elevado a 8. Aprendemos o quê? Quando temos multiplicação de potências de base 10, dividimos quem está aqui junto e depois nós subtraímos os seus expoentes. Então, eu fiz aqui uma continha rapidinha. 6 dividido para 1,2 é igual a 5 vezes 10 elevado. Então, sempre quando a gente tem divisão em potência, nós colocamos um sinalzinho de menos, tá? Então, 8 menos 8 é igual a 0. Todo número elevado a 0, ele vale 1. Então, essa minha resposta aqui é igual a 5. Deixa eu só mudar a cor
Pra gente ficar mais claro. 5 o quê? Vamos lá, sistema de unidade, né? 5 centímetros por ano. Ah, professora, como é que eu sei que é centímetro por ano? Lembrando aqui, ó, quem estava aqui na distância? 6,10, né? 6,10 era centímetro. Quem estava na variação do tempo? A idade dele aqui, né? Anos. Então, é centímetros por anos. Ok? Então, essa aqui é a nossa resposta da número 1. Vamos agora para a próxima. Falei para vocês que seria bem melhor, né? Agora sim ficou mais legalzinho, né, a conta. Vamos aqui. Então, vamos aqui para o exercício 2. Então, um atleta, ele percorre 600 metros com velocidade constante de 4 metros por segundo. Em seguida, mais 800 metros em 4 minutos e 10 segundos. Calcule a velocidade escalar média do atleta num percurso de 1.400 metros. Então, ele já me disse aqui no final que o percurso total é 1.400 metros. Então, vamos aqui só confirmar. Ó. Delta S, né, que é a distância percorrida. Vamos pegar o primeiro fator ali, ó, 600, ou tanto faz, né, que a gente está somando, mais 800. Então, a distância total, isso aqui, ó, gente, é total, tá bom? Então, 600 mais 800 é igual a 1.400 metros. Ótimo, né? Então, ele quer saber nesse percurso qual será a velocidade média. Ah, professora, tá fácil. Então, tá. Como é que vocês vão calcular? Pensa aí um pouquinho. Então, aqui, primeiro, nós temos o primeiro trecho aqui, vamos escrever aqui. No trecho inicial, né, no primeiro. Vamos colocar aqui, ó. Trecho inicial. Então, no trecho inicial, ele diz pra gente lá o quê? Que a distância percorrida foi 600 metros e a velocidade média 4 metros por segundo. Ele não me disse aqui, ó, a variação do tempo, então eu preciso calcular. Então, a velocidade média, lembrando lá, vamos colocar bem, deixa eu ver onde eu vou colocar aqui a fórmula, aqui, ó. Velocidade média é igual à variação da distância dividido pela variação do tempo. Então, a velocidade média aqui é 4, que é igual à distância dividido pela variação do tempo. Então, aqui só multiplicarmos agora, né? Ah, não tem número aqui. Sendo que não tem número, acrescentamos o número 1. Então, 4 vezes ΔT é 4 ΔT é igual a 600. Então, ΔT é igual a 600 dividido para 4. ΔT é igual, vamos resolver rapidamente aqui, igual a 150 segundos. Então, esse aqui é minha variação no primeiro trecho do seu tempo percorrido. Então, agora no segundo trecho, ou no trecho posterior. Vamos escrever aqui trecho posterior. Ah, mas no trecho posterior ele já trouxe a variação do tempo. Está em segundo? Não, né? Então, nós temos que transformar aqui também. Então, aqui, ó, ele trouxe para mim que ele percorreu 800 metros. Porém, a variação do tempo gasto aqui, ó, é 4 minutos e 10 segundos, ou seja, mais 10 segundos. Então, a variação do tempo, como é que eu transformo minutos em segundo? Multiplico por 60, né? Cada minuto, 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Então, 4 vezes 60 mais 10. ΔT é igual a 4 vezes 60, 240, mais 10. ΔT é igual a 250 segundos. Ótimo, né? Então, encontramos a variação do tempo no primeiro trecho e no trecho posterior. Podemos já calcular? Ainda não, né? A gente sabe somente que a distância total percorrida foi 1.400 metros. E o tempo total percorrido? Então, vamos lá. O tempo total será o quê? 150 mais 250. Então, tempo total é igual. Quanto que é 150 mais 250? 400 segundos. Então, agora, nós podemos calcular a velocidade média. Então, a velocidade média escalar desse atleta será o quê? A distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. Então, a distância total é quanto? 1.400.
o tempo total gasto é quanto? 400. Aí vamos dividir isso aqui. 1.400 dividido para 400, podemos aqui já facilitar a nossa vida, né? Cortar esses dois zeros com esses dois zeros, né? Que fica 14 dividido para 4, fica melhor, né? Então, a velocidade média é igual a 3,5 metros por segundo. Então, essa daqui é a minha resposta com referência a esse enunciado aqui. Então, a velocidade média do atleta nesse percurso total de 1.400 metros é igual a 3,5 metros por segundo. Vamos para a próxima. Então, vamos aqui para a nossa próxima atividade. Então, vamos aqui fazer a leitura do enunciado rapidamente, e depois vamos verificar o que ele está querendo no enunciado, né? Então, a partir da cidade A até a cidade B, o motorista de caminhão ele precisa percorrer um total, então nós já temos aqui ó, a distância total que esse motorista irá percorrer de 100 km. Vamos guardar essa informação aqui. Ele percorreu os primeiros, então nós temos aqui também já mais informação. Então aqui ó, no primeiro trecho. Então, no primeiro trecho, ele percorreu uma distância de 20 km, com uma velocidade média de 80 km por hora. Após que devido aos problemas mecânicos, ele ainda ficou parado. Então, nós temos aqui ó, um tempo, uma variação de tempo parado. Ele ficou parado, total de 30 minutos. Lembrando que 30 minutos em hora é 0,5 horas. Vamos guardar essa informação também. Guardar para a gente poder resolver a prova. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto? Então, ele quer saber o que? No restante do trajeto, depois que ele ficou parado, até chegar ao ponto B, sabendo que o tempo total que ele gastou um tempo total aqui. O tempo total dessa viagem de 2 horas. Então, ele gastou 2 horas o tempo total. Então, ele quer saber a velocidade média no segundo trecho. Vou colocar aqui, número 2 aqui para a gente saber que ele quer saber a velocidade média do segundo trecho. Então, vamos aqui. Nós precisamos o quê? Encontrar, aqui no segundo trecho, ele trouxe alguma informação para a gente? Ele só disse aqui que o tempo, ou a distância total é 100 km, que ele percorreu 20, mas ele não me disse o tempo que ele gastou aqui no segundo trecho. Então, nós temos que encontrar o tempo do segundo trecho para a gente poder calcular a velocidade média. Então, vamos aqui, ó. Vamos primeiramente calcular o tempo também gasto no primeiro trecho. Então, aqui, ó, tempo 1, no primeiro trecho, né? Quanto que será que é? Então, velocidade média. Vamos deixar essa fórmula aqui. Velocidade média é igual a distância dividido pela variação do tempo. Então, a velocidade média é 80. A distância é 20, dividido pela variação do tempo. Então, vamos multiplicar isso aqui, rapidamente, né? Deixa eu só apagar aqui assim. Deixa eu passar uma linha aqui, pra gente não misturar. Então, vai ficar 80 delta T, que é igual a 20 multiplicado aqui. Delta T, todo número que vem acompanhado de uma letra, ela passa para o outro lado dividindo. 20 dividido para 80. Isso aqui, vamos simplificar, 0 com 0. Então, 2 dividido para 8 é igual a 0,25 horas. Então, nós temos aqui, ó, agora, que já temos esses valores aqui anotados, né? Então, o tempo do primeiro trecho é 0,25 horas. Então, vamos aqui para o próximo slide que eu vou trazer para vocês, para a gente como que nós iremos calcular o tempo do segundo trecho. Como que iremos? Vamos pensar aí e vamos tentar. Vamos aqui para o próximo. Ok, vamos só trazer as informações relevantes, né, do slide anterior, para a gente não perder, porque nós encontramos lá o tempo 1, né, que nós acabamos de encontrar, que foi 0,25 horas, né, no primeiro trecho. A variação do tempo lá que ele ficou parado, né, que foi em torno de meia hora, que ele disse lá pra gente. E o tempo total dessa viagem é igual a 2 horas. E nós temos, o que a gente está procurando aqui? O tempo do segundo trecho, que a gente não sabe.
Então, para calcular isso aqui, como é que a gente calcula? Lembrando que o tempo total, a variação do tempo total, seria o quê? A somatória de todos esses tempos. Então, seria o tempo 1, né, que ficou parado, perdão, o tempo 1 do primeiro trajeto, o tempo que ele ficou parado, que agora sim, o tempo que ele ficou parado, mais o delta T2, que é o segundo trecho que a gente não sabe. Então, aqui, ó, o que eu preciso? Eu quero encontrar quem? Delta T2, então eu já posso passar ele para cá, para a gente poder identificar, porque os outros dados a gente já tem. Sempre lembre, mudei o valor, o número de lugar, mudo sempre de sinal. Então, ficará menos delta T2 é igual, eu vou repetir, todo mundo que está aqui, ó, delta T1 mais delta T, que ele ficou parado, menos, né, porque agora é delta T total, ele mudou de lugar, mudou de sinal. Lembrando que, gente, olha, eu posso fazer isso agora ou no final da conta. Eu gosto sempre de fazer agora, porque nós estamos ainda desenvolvendo a fórmula. A primeira letra, ela nunca pode ser negativa, jamais. Então, eu tenho que multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Tá? Então, menos com menos, mais. Então, vai ficar delta T2 é igual a menos delta T1, menos com mais, menos, né? Mais com menos, menos. Delta T, que ficou parado, e menos com menos, mais delta T total. Então, delta T2 é igual a menos delta T1, que ele falou lá para mim que é 0,25, menos o tempo que ele ficou parado, que é 0,5, mais o tempo total, que é 2 horas. Então, isso aqui, ó, será quanto? Isso aqui será, ó, menos 0,25 com menos 0,5, eu tenho uma somatória aqui, né? Menos com menos é mais, eu tenho que somar. Então, isso aqui vai dar 0,75. Porém, quando a gente soma essa questão de sinal, confunde um pouquinho. A gente tem que manter o sinal dos números, que é negativo. Então, menos 0,75 com mais 2 é igual a 1,25, porque eu peguei o número 2 e subtraí com esses números. Vocês podem fazer passo a passo ou fazer direto assim também. Então, esse aqui é igual ao quê? Delta T2 é igual a 1,25 segundos. Então, esse... Opa, perdão, gente. Estou com segundos aqui, mas é horas, tá? Horas. Então, esse aqui foi o tempo gasto no meu segundo trecho. Então, vamos lá. Então, a velocidade média do segundo trecho é igual à distância do segundo trecho, dividido pela variação de tempo do segundo trecho. Que lindo, né, agora, né? Então, velocidade média do segundo trecho é igual à distância. Ele disse pra gente estar no enunciado? Não, né? Ele falou pra mim lá, lembra que eu disse pra vocês sublinharem? Que a distância total era igual a 100 km, a distância total. E o tempo que ele percorreu aqui no primeiro trecho foi 0,25 horas, né? Porém, a distância do primeiro trecho, que ele colocou lá pra gente, ele só conseguiu percorrer 20 km e o ônibus parou, né? Então, como que eu vou resolver isso aqui? Qual será a distância? Lembra lá? Então, será o quê? A distância total, né? Menos a distância que ele já tinha percorrido. Então, será 100 menos 20, dividido, né, pelo tempo gasto. 5 horas. Então, isso aqui é 100 menos 20 é igual a 80, dividido para 1,25. Respondendo rapidamente essa divisão, nós temos aqui 64 km por hora. Assim, é um pouquinho prolongada essa continha, mas é uma conta bem valorizada. Por quê? Nós temos que prestar atenção no enunciado, temos que verificar o que ele quer e quais as informações estavam faltando. Então, vamos para o próximo exercício. Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, mandem mensagem, gente. Vamos para o próximo. Okay, para encerrarmos, né, essa nossa aula sobre velocidade média escalar. Temos aqui a distância média da Terra à Lua é igual a 3,9 vezes 10 elevado a 8 metros. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, qual é o tempo médio gasto pela luz refletida pela Lua para chegar à Terra? Qual é o tempo médio para poder chegar aqui à Terra e a gente conseguir visualizar a Lua?
Então, vamos lá. Então, primeiramente, nós temos só que confirmar algumas coisas, né? 3,9, ele vezes 10 elevado a 8 está em metros. E aqui, ó, nós estamos em quilômetros. Então, vamos transformar primeiro essa distância média em quilômetros para depois a gente jogar na fórmula, tá bom? Então, ele quer saber aqui, primeiramente, o tempo, né? O tempo médio gasto pela luz para poder chegar aqui na Terra. Então, vamos lá. A distância da Terra à Lua é igual a 3,9 vezes 10 a 8 metros. Como é que eu faço aqui para poder transformar metros em quilômetros? Vamos lá lembrar? Então, eu tenho aqui, ó, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, quando eu quero transformar quilômetros em metros, eu multiplico, e quando eu quero transformar metros em quilômetros, eu vou dividir. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Ó? Eu posso pegar 3,9 vezes 10 à oitava, dividir por 1000. Ou eu posso já transformar isso aqui, ó, em potência de base 10. Então, esse aqui seria o quê? 10 elevado a 3, né? 1, 2, 3, 3. Então, eu posso dividir isso aqui, ó, por 10 elevado a 3. Fica mais fácil para a gente poder resolver. Então, aqui, ó, na divisão bases iguais, a gente subtrai o expoente. Ah, mas não tem ninguém para dividir o 3,9. Nós vamos repetir ele. 3,9. E vamos dividir isso aqui. 8 menos 3 é igual a 10 elevado a 5. Tá, gente? Sempre lembrem, potência de base 10 numa divisão. Divisão subtrai o expoente, ok? Então, aqui, ó, a distância da Terra à Lua em quilômetros é 3,9 vezes 10 elevado a 5. Agora eu posso resolver. Ele quer saber o quê? A distância, né? Então, vamos lá. Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Perdão, gente, eu falei distância, mas isso aqui é a variação do tempo, perdão. Aí vamos aqui, né, trocar aqui, porque já colocar aqui bem claro pra gente que ΔT, eu só multipliquei, troquei de lugar, ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade média. Vamos trocar aqui de lugar, para a gente encontrar logo a variação do tempo. Então, a variação do tempo é igual à distância percorrida, que é 3,9 vezes 10 elevado a 5, dividido pela velocidade média. Eu disse para mim ali que é 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros, né? Então, esse aqui, ó, observamos o quê? Que as duas bases são iguais. Então, 5 menos 5 é 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, aqui eu só vou trabalhar isso aqui, ó. Vou dividir 3,9 dividido para 3 é igual a 1,3 segundos. Então, o tempo médio gasto para poder refletir a luz da Lua na Terra, é um total de 1,3 segundos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e eu conto com vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço a todos!